Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes, este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, quero que você compartilhe, curta e faça sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Por que eu peço isso? Para que a gente possa alcançar mais pessoas. Vamos para o texto? Marcos capítulo 10, do verso 46 em diante, diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi, seguindo Jesus, estrada fora. O que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta de Jesus para aquele homem que estava à beira do caminho, cego. Interessante que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Essa é a sua última semana aqui na terra, como um ministério que ele fez por 3 anos, e ele estava caminhando para a cruz. Ele já tinha passado para Jerusalém, voltado para a Judéia, agora ele está indo para o momento do seu grande martírio, né? O ápice do seu ministério é a direção que ele toma para a cruz para nos salvar. E neste caminho, ele encontra com Bartimeu. Jesus é mestre em promover encontros que transformam, encontros que traz vida, que restaura a condição das pessoas, e é o que aconteceu aqui com Bartimeu. E vou te dizer mais: o pior cego é o que não quer ver. Todos estavam ali seguindo Jesus, uma grande multidão, e somente um que tinha deficiência física viu de fato quem era Jesus. A fama de Jesus corria nos 4 cantos daquela época. Jesus já havia curado enfermos, Jesus já tinha expulsado demônios, Jesus já tinha alimentado a multidão, Jesus já tinha calado a tempestade, a pesca milagrosa. Então a fama de Jesus percorria todas aquelas cidades. Então aquele cego, apesar de não ter a vista, ele já ouvira falar dos milagres e do que Jesus de Nazaré estava fazendo. E sabendo que Jesus estava passando por ali, porque o movimento era diferente. Ele estava acostumado com o movimento da rua, pois ele sempre foi colocado à beira do caminho. Mas quando a multidão passa, além das pisadas, muita conversa, muito barulho, isso chama atenção. E com certeza ele deve ter perguntado para alguém: o que está acontecendo? Então, a expectativa de saber o que está acontecendo. Depois que ele descobre que Jesus de Nazaré está passando, ele quer aproveitar a oportunidade. E essa é a diferença entre o que aconteceu com Bartimeu e muitos hoje, que não tem expectativa de um encontro real com Jesus, que não quer aproveitar as oportunidades que o próprio Senhor concede. Porque com certeza você já ouviu uma ministração ao seu coração, você já passou por situações de culto e a oportunidade estava à sua frente e você não aproveitou. Hoje, por exemplo, é uma oportunidade. Jesus está, através desta passagem, tendo um encontro contigo, através da palavra que está sendo ministrada neste momento. Eu não sei como é que anda o teu coração, talvez ele esteja cego para as coisas espirituais, porque está completamente tomado pelas coisas terrenas, pelas angústias, pelas lutas e também pelas seduções. Muitas vezes você não para pensar, mas a sedução nos cega. Quantas pessoas
quando estão apaixonadas, elas ficam cegas. Isso é real para as nossas vidas. A maior cegueira é aquela que com os olhos humanos você está bem, mas você não consegue enxergar Jesus. Este homem era cego fisicamente, mas ele enxergou Jesus, ele enxergou a oportunidade e ele não perdeu a oportunidade, ele clamou por Jesus. Para que você possa entender o que aconteceu, a multidão inteira estava ali em volta de Jesus, seguindo Jesus, e somente um cego foi agraciado por Cristo. Ele clama, ele grita, ele não quer perder a oportunidade. Tentaram calar, a multidão tenta parar ele, mas ele não para, porque quem está passando é o autor da vida, é quem pode mudar a história de qualquer pessoa, e ele precisava dessa restauração. Veja que quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, ele fala que eu possa ver novamente. Então, significa que anteriormente ele tinha visão e agora ele estava cego. Ele podia pedir qualquer coisa, mas ele queria ver novamente. Porque ao voltar a ver, ele tem a sua dignidade restaurada, mas com certeza ele estaria vendo face a face aquele que é o autor da vida. E Jesus, vendo a fé daquele homem, diz: a tua fé te salvou. Ele não só teve a cura física, a sua visão foi restaurada, mas ele também teve salvação outorgada à sua vida. Muitas vezes nós estamos cegos. E eu vou dizer para você, o pior cego é o que não quer ver. Não quer ver o amor de Deus, não quer ver a misericórdia do Senhor, não quer ver a salvação sendo estabelecida na sua vida e com certeza também os da sua família. Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Portanto, a salvação é algo que não para somente em uma pessoa. Por isso que é importante entregarmos a nossa vida a Jesus. Por isso que um encontro com Jesus muda e ressignifica toda a nossa história. Salva uma família. Não salva somente você. Salva uma família. Começa em você e vai ser derramada também sobre os seus. Por isso que é importante entregar a sua vida a Jesus. E Jesus olhou para aquele homem e disse: vá, a sua fé o salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguir Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós o seguimos. A minha pergunta é: você ainda está cego para o amor de Deus? Olha que oportunidade. A palavra do Senhor está mostrando que quem aproveita a oportunidade tem a sua visão restaurada, tem perdão de pecados e tem salvação outorgada por Cristo Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Não fique cego pelas coisas que este mundo oferece. Abra os olhos para ver o Senhor da vida, Jesus Cristo, em sua vida. Declare-o como seu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é que abre os nossos olhos, o Senhor é que restaura a nossa visão e nos permite ver de fato que precisamos do perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia sermos melhores. Abre os nossos olhos. Dá-nos visão dos altos céus. Abre os olhos da fé, ó Deus, para contemplarmos a tua graça sendo derramada sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Te peço, ó Deus, pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão passando por grandes lutas, ó Pai, e dificuldades. Tem misericórdia do lar da viúva e do órfão. Tem misericórdia, ó Deus, eu te peço, de cada lar, de cada casal. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.